Deixa eu gravar aqui. Vamos primeiro, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela das algas, que a gente ficou de falar semana passada. Tem como aumentar isso aqui, modo leitura. Tá. Hoje as algas, a parte das algas é capítulo 19. Eu acho que é Bio 2. É Bio 2, sim, se eu não me engano. Capítulo 19. E hoje a gente também vai já entrar no capítulo 20. Bio 1 e Bio 2, tá? Capítulo 20 é tecido sanguíneo, hematopoético e fungos, tá? Essa aula de algas é do capítulo 19. Tá travando para mais alguém, meus amores? Ou é só para Julinho? Tá. Ju, tenta... Tá, valeu, Gabi. Tenta entrar e sair de novo, né? Tudo se resolve com um bootzinho. A vida poderia ser assim, né? Tá dando tudo errado, a gente podia dar um boot e resolver. Tenta entrar e sair de novo, tá, meu amor? Eu te aceito aqui. Então vamos lá. Vamos falar aí sobre as algas, né? Deixa eu que isso aqui é o final. Vou pegar lá em cima. Então, a gente falou na semana passada sobre os protozoários, né? Que é um grande grupo que está incluindo nos geniprotistas, inclusive muitos são parasitas, né? Como o Toxoplasma gondii, que é o causador da toxoplasmose, tá? Nós falamos na semana passada. Hoje, nós vamos falar de um outro grande grupo que está inserido no reino protista, que são as algas, beleza? As algas, a gente pode dividi-las em unicelulares e pluricelulares, e a grande maioria das algas são seres autotróficos fotossintetizantes, ou seja, produzem seu próprio alimento, seres autotróficos e fotossintetizantes, né? Produzem esse alimento através do processo denominado fotossíntese, tá? Algumas algas, e aí a gente acha, né, que todas as algas fazem fotossíntese. E realmente, a grande maioria faz, mas algumas conseguem tanto produzir seu próprio alimento, que a gente chama de autotrofia, tá? E também, na falta de luz, né, elas podem habitar um ambiente onde a água é um pouco turva, e aí essa luz não penetra com facilidade, mas mesmo assim ela não morre. Por quê? Porque ela também, quando a presença de luz é escassa, ela consegue absorver matéria orgânica dissolvida na água, tá? Que é o que a gente chama de heterotrofia, que é consumir esse alimento de fora, beleza? Então, essa capacidade dupla, tá? A gente chama de mixotrofia, que é tanto produzir seu próprio alimento, autotrofia, quanto recorrer ao alimento exterior, né? O alimento de fora, beleza? A euglena, que é uma alga unicelular, ela faz a mixotrofia, tá? Mas a grande maioria, como eu falei, né, são autotróficas fotossintetizantes, tá? E fazem respiração aeróbia, ou seja, precisam estar num ambiente bastante oxigenado, né? Elas podem ocupar diferentes lugares, né? A grande maioria é aquática, então habitam ambientes de água doce e água salgada, mas algumas também são terrestres e fazem um processo que a gente chama, que a gente já viu lá na ecologia, tchau, querido, processo que a gente já viu lá na ecologia, que é a simbiose, né? Cheguei a falar com vocês sobre os líquens, né? Que é uma associação, é um organismo que é uma associação entre algas e fungos, né?
a gente vê muito líquen, quem gosta de fazer trilha, quem gosta de acampar, ou quem gosta de curtir uma floresta apenas, né, já viu muitos desses líquens nas árvores ou então no solo. É uma associação de algas e fungos. Então, as algas produzem alimento para esse organismo, né, e os fungos fazem a decomposição. Então, um depende do outro. Um não consegue viver sem o outro, e esse processo a gente chama de simbiose. Beleza? Os líquens são importantíssimos para os sistemas ecológicos também, porque além de ser produtores primários, eles são pioneiros em uma área degradada, tá? Então a gente já viu também em ecologia que quando uma área ela está totalmente degradada, ela não vai começar, né, uma floresta pioneira, ela não vai começar a surgir uma árvore imensa, um jequitibá da Amazônia nessa área degradada. Não, começa surgindo primeiro os líquens, né, que vão formar o humus, né, na decomposição da matéria orgânica, e aí depois vão surgindo plantas menores até uma floresta secundária com grandes árvores, beleza? Então os líquens são importantíssimos nos sistemas ecológicos também, tá? Então, outra característica das algas é com relação à sua reprodução, né? Porque a gente já viu que bactérias, protozoários, eles fazem tanto reprodução sexuada quanto assexuada. E as algas, elas também fazem esses dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada, tá? Sem a transferência de genes, né? Sem a fecundação de gametas, e também fazem reprodução sexuada, tá? Como que é a reprodução assexuada das algas? É por divisão binária, então é uma mitose, tá? A partir de uma célula original, eu tenho duas células filhas se originando, que a gente chama de divisão binária. Então, bem simples, tá? Mas eu também posso ter, na reprodução assexuada, a fragmentação do talo, porque muitas algas formam uma estrutura pluricelular que a gente chama de talo, que é essa estruturazinha aqui, ó, né? E esse talo, ele se fragmentando, né? E essa parte do fragmento chegando a um ambiente que não é hostil, né? Um ambiente que vai dar para aquela alga ali uma boa fonte de alimentação, uma boa fonte de oxigênio, ela vai conseguir também se proliferar naquela área. Então, por fragmentação do talo, ela também pode se reproduzir. E por brotamento também, né? Nesse talo eu posso ter um outro filamento brotando através desse talo original, ele se desconecta e aí eu formo um outro indivíduo, tá? Então, essa reprodução é uma reprodução assexuada, sem transferência de genes, tá? Mas todos os seres vivos fazem reprodução sexuada, né? Todos os seres vivos fazem sexo, isso é importante, né? Eu falei para vocês, isso é importante para a evolução, isso é importante para a variabilidade genética. Então, apesar da reprodução sexuada eu ter que disponibilizar um alto custo de energia, né? Para isso, a reprodução sexuada é importante, por isso existe em todos os grupos de seres vivos, tá? E as algas não são diferentes, existe reprodução sexuada nas algas, como que acontece nas algas unicelulares, algumas, né, se comportam como gametas. Então, algumas algas são diploides, ou seja, 2N, possuem todos os cromossomos, mas algumas algas são haploides, são N, ou seja, possuem metade do número de cromossomos. Essas algas se fundem umas às outras, né, e vão originar um organismo diploide, tá? Então, nessa fusão tem uma variabilidade genética. Por quê? O material genético de um é diferente do material genético de outro, tá? Então, a reprodução sexuada nas algas unicelulares acontece dessa forma. Agora, naquelas algas grandes, né, que a gente vê macroscopicamente, tá? Que a gente vê muito na praia, né? Quem nunca
viu uma alface do mar na praia, você vai mergulhar, levanta, está na sua cabeça, está no seu braço. Se chama alface do mar, é do gênero uva, tá? Essa alga multicelular, pluricelular, como que ela faz reprodução sexuada? Bom, nesses organismos eu tenho um processo denominado alternância de gerações, como vocês podem ver aqui no slide, tá? O que seria uma alternância de gerações? Bom, nessa alternância eu tenho tanto indivíduos diploides, tá? Ou seja, 2N, quanto formam organismos haploides. Como assim, Dani? Eu ainda não entendi. Bom, vem aqui no slide que vocês vão entender. Então aqui, ó, eu tenho um esporófito, tá? Todos os organismos diploides nas algas multicelulares eu chamo de esporófitos. Por quê? Porque são esses organismos que vão produzir esporos. Olha só, esporos, esporófitos. Quem produz esporos são os esporófitos, tá? Então eles são 2N, eles são diploides. Olha aqui, ó, eu tenho 26 cromossomos aqui. É a quantidade de cromossomos total que essa uva ela tem, tá? Então o esporófito, ele vai começar a produzir esporos. Olha aqui, ó, em algumas células que são organizadas para isso, eu começo a produzir esporos, e esses esporos são produzidos por meiose. Assim como são produzidos os espermatozoides e o ovócito secundário nas mulheres, eles também, em algum grupo de células, produzem por meiose esses esporos, tá? Esses esporos vão ser lançados na água e quando chegar a um ambiente agradável, eles vão dar origem, olha só porque a alternância de gerações, ó, esses esporos, quando chegar no ambiente agradável, tá? Num solo bastante úmido, com nutrientes, ele vai dar origem a um outro tipo de indivíduo, né? Só que é um indivíduo haploide, por isso que a gente chama de alternância de gerações, tá? O esporófito, ele é diploide, e esse outro indivíduo que a gente chama de gametófito, tá? Ele é haploide. Olha só, aqui eu tinha 26 cromossomos e aqui eu tenho metade, que são 13, tá? Esses gametófitos, eles vão produzir o quê? Gametas. Olha só, gametófitos, gametas. Gametófitos produzem o quê? Gametas. Então, esses gametófitos produzem gametas que vão se fundir, ou seja, vão fecundar. Então, uma célula haploide com outra célula haploide, eu gero uma célula diploide e assim eu tenho a reprodução sexuada nessas algas pluricelulares. Entenderam? Então, bem fácil de entender também. E essa nomenclatura gametófito, esporófito, é importante que vocês anotem, por quê? Isso aqui não é, a gente não aprende quando a gente fala de algas somente, não. Quando a gente chegar no reino Plantae, que é o reino das plantas, vocês vão ver que essa alternância de gerações também ocorre. Então, nas plantas eu tenho um indivíduo gametófito e eu tenho outro indivíduo esporófito também, tá? Elas se reproduzem sexualmente dessa forma. Mas quando a gente chegar em plantas, a gente vê isso para não embolar a cabeça de vocês, tá? Mas o mais importante é que a gente saber que nas algas ocorre reprodução sexuada e por alternância de gerações. Bom, elas são divididas também em 3 grandes grupos. E eles se dividem, muito fácil, eles se dividem por causa do pigmento que existe nessas algas, beleza? Então, o primeiro grande grupo são o grupo das clorofíceas, tá? Que a gente chama de algas verdes, que é a euglena aqui, ó, que é um protista flagelado, é uma alga flagelada, unicelular, e a nossa uva, né? A nossa alface do mar que a gente vê na praia, que é uma alga pluricelular, tá? Todas elas possuem clorofila nas suas células, beleza? Por isso que a gente chama esse grande grupo de clorofíceas, que são as algas verdes, tá? Que dão essa cor a essas algas. Mas a gente também tem as rodofíceas, que são as algas vermelhas, que tem um outro tipo de pigmento nas células, é um outro tipo de pigmento fotossintetizante, tá? Nas células dessas rodofíceas, que dão a essas algas
um aspecto, uma cor avermelhada, tá? Então, não sei se alguém aqui já mergulhou, eu adoro mergulhar, tá? Adoro mergulhar, de vez em quando vou lá para Arraial do Cabo, dou um mergulho quando eu estou estressado, é muito bom. Poxa, lá em Arraial do Cabo é lindo, porque a gente vê algumas clorofícias, depois a gente, quando vai para uma profundidade maior, a gente vê algumas rodofícias, tá? E isso se dá por quê? Porque quando a luz do sol penetra na água, tá? Essa penetração, ela ocorre é, em diferentes intensidades de acordo com a profundidade da água. Então, por exemplo, na superfície, eu tenho uma intensidade ali de fótons de luz. Quando eu vou tendo uma profundidade maior, menos fótons de luz alcança, então outros pigmentos são necessários para que essas algas façam fotossíntese. Então, por isso que a gente vê, na superfície a gente vê mais algas verdes, numa profundidade maior, a gente vê mais algas vermelhas e assim sucessivamente. Isso se dá por diferenças nos pigmentos fotossintéticos, tá? Diferenças nas profundidades também. E a gente tem um outro grande grupo que são os grupos das feofícias, que a gente chama também de algas pardas, tá? Tem um outro tipo de pigmento nessas células, tá? Um outro tipo de pigmento fotossintetizante que ele tem ferro na sua composição, tá? Bom, qual a importância das algas? A gente já viu que os líquens têm uma importância ecológica, mas a gente também tem o que a gente chama de organismos que participam do fitoplâncton, tá? Que são os produtores primários, que são as algas unicelulares que produzem seu próprio alimento e por isso que ali na teia trófica, né, a gente tem eles como organismos muito importantes para os ecossistemas. Por quê? Porque são eles que vão produzir praticamente todo o alimento ali daquele ecossistema, tá? Então, sem esses organismos, olha só, organismos que a gente não consegue nem enxergar a olho nu, mas que são importantíssimos. Sem eles, não existiria peixe, não existiria tubarão, não existiria raia, tá? Não existiria polvo. Por quê? Esses grandes animais, que a gente consegue ver macroscopicamente, eles só existem ali porque esses micro-organismos que participam do fitoplâncton produzem seu próprio alimento, eles dão a energia e o alimento necessário para que aquela grande população ela coexista, beleza? Então, os fitoplânctons são importantíssimos porque eles são os produtores primários, tá? E aí na cadeia ecológica, eu tenho primeiro os fitoplânctons, como os grandes produtores primários, e os zooplânctons, né, que são pequenos animais, né, pequenos crustáceos, pequenos peixes que se alimentam, né, desses produtores primários, ou seja, se alimentam do fitoplâncton, tá? E são esses pequenos animais que vão alimentar outros grandes animais e assim a gente tem a nossa cadeia trófica, tá? Por exemplo, as baleias, elas se alimentam de crio, que é um crustáceozinho bem pequeno, como se fosse um camarãozinho, bem pequenininho, tá? Que a gente não consegue enxergar a olho nu. Eles são zooplânctons, tá? E as baleias se alimentam principalmente, predominantemente de krill, tá? Então, sem esse zooplâncton, as baleias não existiriam, beleza? Então aí a gente tem aí a primeira importância ambiental das algas. Elas também podem funcionar como bioindicadores da qualidade da água, né? Todo mundo, a gente mora numa grande cidade, né? Todo mundo já viu uma água eutrofizada. O que é isso? Água eutrofizada. É uma água, um rio, é um corpo d'água qualquer que ele sofre um lançamento de esgoto, tá? Então a gente, por exemplo, a Baía de Jacarepaguá, né, ela é uma água toda verde. Ali naquela baía já existiu baleia jubarte, já existiu tubarão, mas hoje eu não tenho quase vida nenhuma. Por quê? Porque ela está toda eutrofizada, ela tem muito lançamento
não existe um saneamento básico eficaz nas favelas que existe naquela região, então o pessoal acaba lançando a matéria orgânica ali, o esgoto, na Baía de Jacarepaguá mesmo, né? E aí o que acontece? Eu tenho um acúmulo de matéria orgânica, eu vou ter também acúmulo dessas algas, né? E de outros micro-organismos também, que vão se alimentar dessas matérias orgânicas que são lançadas, e aí eu tenho o quê? Uma depleção, eu tenho uma diminuição do oxigênio da água, porque essas bactérias e essas algas, como eu mostrei para vocês, elas são seres que fazem respiração aeróbica. Então elas gastam o oxigênio que já é muito pouco dissolvido na água, tá? Já é muito pouco dissolvido na água. Então acaba gastando esse oxigênio, eu não vou ter oxigênio ali necessário para sustentar forma de vidas mais complexas, e aí o peixe morre, né? E aí os outros organismos maiores morrem. Por isso que a gente vê ali na Lagoa também, na Baía de Guanabara, a gente vira e mexe e vê o quê? Na superfície de água uma mortandade de peixes, né? Aqueles peixes ali morreram de quê? Sufocados. Morreram sufocados mesmo pela diminuição do oxigênio que é ocasionado por esse aumento na população das algas e de bactérias, que também é causado por uma poluição muito grande, né? Um lançamento de matéria orgânica muito grande que é lançado nessas águas, beleza? Então, a gente chama essas águas de águas eutrofizadas, tá? Que eu tenho ali um acúmulo de poluição, um acúmulo de matéria orgânica e também um acúmulo dessas algas. Show de bola, gente? Alguém tem alguma pergunta aí? Bom dia, professor. Desculpa a demora. Tranquilão, Alice. Tamo junto. Começando praticamente agora, tá? Então, elas são bioindicadores da qualidade da água também. Vamos para o próximo. Bom, muitas algas também têm importância econômica, tá? Por exemplo, eu nunca sei, o sushi, quem gosta aí de comida japonesa? O sushi é o salmão com arroz embaixo, não é isso? Eu adoro, mas não sei o nome, eu não sei o nome de nada. Eu acho que isso aqui é sashimi. Quem aí gosta muito de comida japonesa que pode dar essa pode tirar essa dúvida aí pra gente. Eu acho que isso aqui é sashimi. Bom, enfim, mas na culinária japonesa, as algas são muito utilizadas, tá? Como aqui no sashimi, tá? É uma alga, se eu não me engano, ela é uma rodofícia, se eu não me engano, tá? E para enrolar ali o sashimi, né, o bolinho de arroz, o outro, como é que é o nome daquele outro que é frito? Bom, enfim, na culinária japonesa se utiliza muito essas algas, tá? Mas não só na culinária japonesa. Essas algas são importantes também para a produção de espessantes, né, de géis, que são formados e produzem também, constituem na medicação, tá? Esses géis também são muito utilizados em laboratórios, tá? Como espessantes e também estabilizantes, beleza? Esses espessantes também, esses géis produzem sorvete, tá? Na fabricação de remédios, cápsulas de remédios, materiais de laboratório, como eu falei, cosméticos, fertilizantes. Então a gente tem um grande uso também das algas nessa parte econômica, tá? E é isso. Acabou. Algas acabou. Alguém tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida em algas? Algas é tranquilo, não é difícil não, tá? Agora a gente vai falar agora deixa eu fechar aqui. A gente vai falar agora de tecido sanguíneo, tecido hematopoético, aí eu já estou entrando no capítulo 20, tá? Tanto de Bio 1 quanto Bio 2, beleza? Então, Bio 1, a gente vai falar agora de tecido hematopoético, que é o nosso tecido sanguíneo. A gente já começou a falar um pouco dele na semana passada, quando a gente falou de tecido ósseo, né? Porque nos ossos longos, que a gente chama
que são produzidos essas células sanguíneas, tá? E a gente vai falar mais especificamente deles agora também. Deixa eu pegar aqui, compartilhar com vocês. E tá, vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui. Ninguém tem dúvida, né? Ficou alguma questão lá nas algas? Posso seguir? Então, meus amores, o tecido sanguíneo, como a gente sabe, a gente já falou algumas vezes dele, ele faz parte do sangue, é um tecido conjuntivo, tá? Por que que é um tecido conjuntivo? Eu já dei para vocês algumas características, e sempre falo dessas características porque elas são importantíssimas, né? Elas que diferem um tecido epitelial de um tecido conjuntivo, tá? E nas provas, nos vestibulares, eles cobram muito se você sabe essa diferenciação. Então, se cair tecidos, basicamente vai cair isso. Eles vão querer saber se vocês sabem diferenciar um tecido epitelial de um tecido conjuntivo. Tá? Então, quais são as características de um tecido epitelial? Como eu já falei, o tecido epitelial não tem o sangue e não tem o tecido nervoso. Tá? Então, primeira característica, não tem sangue, não tem tecido nervoso. No tecido epitelial também não tem matriz extracelular, ou tem muito pouca matriz extracelular, tá? E no tecido epitelial as células são justapostas. O tecido conjuntivo é exatamente o contrário. Eu tenho sangue, eu tenho tecido nervoso, as células não são justapostas, então são umas espaçadas das outras, e eu tenho muita matriz extracelular. Por que que o sangue é um tecido sanguíneo? Porque no sangue eu tenho aqui células, tá? Células sanguíneas, como aqui as hemácias, né? Como alguns leucócitos, como as plaquetas, que a gente vai falar especificamente agora. E eu tenho uma grande matriz extracelular, tá? A matriz extracelular do sangue é o plasma sanguíneo, que a gente também vai falar um pouco dele aqui agora. Mas qual é a função do sangue? Bom, a função do sangue é distribuir nutrientes, tá? Então, os nutrientes que a gente digere no nosso sistema digestório, eles caem no sangue e esses nutrientes, né? Esses aminoácidos, esses carboidratos, essas proteínas, né? Esses lipídios, eles vão ser levados para todos os tecidos do corpo, e são levados pelo sangue, tá? Eles também levam não só alimento, mas também hormônios, como a insulina, o glucagon, que a gente já falou muito, né? Como os hormônios sexuais, o FSH, o LH, tá? Então, muitos hormônios são hormônios importantes, tá? Que mantêm a homeostase, o equilíbrio funcional do corpo, tá? Então, são hormônios importantes que são levados pelo sangue. E também, tá? Uma outra característica importante, uma outra funcionalidade muito importante do sangue é que eles também distribuem gases, como o gás oxigênio, né, que junto com os carboidratos, a glicose, ela vai dar energia para o nosso corpo, e leva o gás carbônico, que é um subproduto da respiração celular. Então, na respiração celular eu tenho entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Todos eles são levados pelo sangue. Show de bola? Beleza? Então, a gente já viu aí a funcionalidade do sangue e agora a gente vai ver a composição, né, do que esse sangue ele é formado. Bom, então como eu já falei, ele é um tecido conjuntivo, então possui células e essas células a gente chama de elementos figurados. Anotem isso, gente. Se quiserem, tirem um print do slide. Se quiserem fotografar, não tem problema nenhum, tá? Mas eu peço que vocês anotem isso de alguma forma, porque isso também cai bastante nos vestibulares e nas provas, isso é cobrado. Eles também querem saber se você sabe qual é a composição do sangue
e ele é separado nesses grandes grupos de elementos figurados, que são as células sanguíneas, são todas as células sanguíneas, e a matriz extracelular, que é constituída pelo plasma sanguíneo. Tá? Então, o sangue todo, né, a composição sanguínea, ela possui uma matriz extracelular, que é o nosso plasma sanguíneo, vocês já devem ter ouvido falar isso. No plasma sanguíneo eu tenho o quê? Eu tenho água, eu tenho sais minerais, eu tenho carboidratos, eu tenho açúcares, eu tenho lipídios, eu tenho proteínas, ou seja, eu tenho matéria orgânica, sais minerais, né? E eu tenho água também. Então, o plasma é constituído por essas substâncias. E os elementos figurados são as células sanguíneas. Então, são as hemácias, né? Elas participam desse elemento figurado. Os leucócitos, que são os nossos glóbulos brancos. Eu tenho glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são as hemácias e os glóbulos brancos são os leucócitos, que são as células do nosso sistema imune, tá? A gente vai ver especificamente também todos esses leucócitos. Eu tenho várias células dentro desses leucócitos, tá? Todas elas participam da defesa do nosso corpo. Então, a gente tem o nosso corpo invadido por algum micro-organismo patógeno, esses leucócitos vão trabalhar para destruí-los, tá? Então, eles participam da defesa do corpo. E as hemácias, elas distribuem oxigênio e gás carbônico pelo corpo, tá? E as plaquetas são muito importantes na coagulação sanguínea, tá? Não sei também se alguém aqui já fez algum tipo de cirurgia, tá? Mas é muito comum, antes de você fazer qualquer cirurgia que for, o médico vai lá e pede um exame de sangue, um hemograma, para ele ver as suas plaquetas. Tá? Ele sempre vê as plaquetas, por quê? Se a tua plaqueta estiver baixa, não posso realizar nenhum procedimento cirúrgico, não. Porque sem plaquetas, eu não tenho formação de coágulos, né? Eu não tenho coagulação sanguínea, e em qualquer cirurgia a pessoa poderia ter uma hemorragia grave. Tá? Então, se as plaquetas estiverem ok, né? Aí sim eu posso realizar qualquer procedimento cirúrgico, porque eu não vou ter uma hemorragia grave. Tá? Então, as plaquetas são importantíssimas no processo de coagulação sanguínea. A gente vai ver também mais especificamente como funciona isso. Tá? E agora, como que esse tecido hematopoético, essas células que a gente viu, elas são produzidas? Tá? Então, essas células são produzidas no corpo, faltando 2 minutos. Essas células são produzidas no corpo, né, interruptamente. O tecido responsável por essa produção é o tecido hematopoético, tá? Ele atua, o local dele são lá nos ossos, né? Constitui a medula óssea, como eu já falei com vocês nas nossas aulas de tecido ósseo, e está localizado no interior de certos ossos, como eu falei, né? Constituindo a medula óssea vermelha, tá? Então, quando você pega um osso longo, né? Todo mundo aqui já comeu frango e já viu que no ossinho do frango, dentro dele, eu tenho uma estrutura avermelhada. Essa estrutura é o tecido hematopoético, é a medula óssea vermelha. Ali são produzidas todas as células do sangue. Show de bola? Beleza? Então tá faltando 1 minuto. Eu vou encerrar aqui essa nossa primeira parte e é o mesmo link, tá? Cliquem lá no mesmo link lá no grupo lá e aí a gente continua. Show de bola? Vou encerrar aqui porque tá faltando 1 minuto. Beleza, meus amores? Mas voltem, hein? Pelo amor de Deus. Tamo junto.